Tem coisa mais gostosa que ficar na porta de um hotel aguardando o tchauzinho de uma bela senhora? Líderes de estado, celebridades locais, pessoas de importância variada trocam favores entre si para ter segundos de conversa, uma selfie ou um dos 7.500 ingressos da área VIP. Mas é só dinheiro que faz grandes estrelas fazerem turnês mundiais? Propagandismo, mutreta, diplomacia, chantagem e segredos. Tudo isso e muito mais no Manual Ponzi Madonna. Capítulo 1. Psyops. Sobrepujar um inimigo sem combate é o ápice da habilidade. Sun Tzu. Segundo Glenn Kurtz, analista que em 1989 fez para o Congresso americano o relatório An Overview of Psychological Operation, PSYOPs são atividades políticas, militares, econômicas e ideológicas planejadas para organizações, outros países e indivíduos. O intuito é criar emoções, atitudes, entendimentos, crenças ou comportamentos favoráveis aos objetivos políticos e militares dos Estados Unidos. PSYOPs é um conjunto de ferramentas para comunicação persuasiva. O primeiro passo do processo é definir um alvo. O segundo passo é encontrar os agentes capazes de influenciar a percepção da realidade desse alvo. O terceiro passo é soltar a mensagem através dos canais selecionados. Nesse processo, o elemento mais crítico é a credibilidade. O público precisa ser convencido de que está recebendo informações confiáveis e pertinentes a seus interesses. Por isso, a regra de ouro é: a verdade é a melhor PSYOP. A vantagem dessas operações sempre foi clara ao longo da história. Se a atitude de um oponente pode ser influenciada favoravelmente, sua resistência física diminui. A primeira campanha oficial sob o termo PSYOP foi em 1945 no Japão. Os aviões americanos sobrevoando as ilhas e espalhando milhares de panfletos no ar, coagindo os japoneses a se renderem. A bomba atômica, por exemplo, escolheu um alvo com o intuito de demonstração de capacidade de destruição para produzir um efeito psicológico em qualquer vítima em potencial, muito mais forte que qualquer panfleto. E sim, o filme Oppenheimer é um PSYOP de 3 horas. Aliás, o irmão do diretor de Oppenheimer, Matthew Nolan, foi preso em 2009, acusado de ter assassinado o contador de Robert Cohen na Costa Rica. Na ocasião, ele teria se apresentado à vítima sob o nome falso de Matthew Oppenheimer, mas a sua extradição para a Costa Rica nunca aconteceu, devido à falta de provas. Ainda assim, ele ficou 11 meses na cadeia, ao ser descoberto tentando fugir com uma gilete, um colete, um clipe de papel e 9 metros de lenço. Coincidência? No século XX, as aplicações de PSYOPs foram expandidas através de ideologias intensas de sistema de comunicação em massa. Uma palavra importante do vocabulário relacionado a PSYOPs é desinformação, um termo bastante evidenciado hoje em dia, mas esse conceito surgiu na União Soviética. Com o nome desinformatia, que se refere a qualquer comunicação patrocinada pelo governo que deliberadamente ofusca outras informações, e o propósito é sempre o mesmo: guiar as opiniões. Capítulo 2. Mongóis. Gengis Khan é conhecido por ter liderado uma horda que dominou territórios da Ásia até a Europa. O tamanho de suas tropas era exagerado por seus agentes antes da chegada dos exércitos, através de uma tradicionalíssima arte, a fofoca. Para dar mais força ainda a seu PSYOPs, Gengis Khan utilizava movimentos rápidos em suas tropas para criar a ilusão de números invencíveis. Porque os mongóis projetavam uma imagem de total dominação bárbara, os seus alvos nunca suspeitaram que estavam sendo vítimas de um poderoso jogo mental. Foi assim que os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria. Enquanto a União Soviética buscava líderes de Estado, pensadores e cientistas em campos universitários para validar as suas ideias e trazê-los para os seus lados, o governo americano decidiu privatizar um exército de empreendedores dedicados pura e simplesmente a propagandear o estilo de vida americano. É a história da série Mad Men, onde você sutilmente pode enxergar a influência
de organizações ou fornecedores do governo americano no sucesso das agências de publicidade. Foram criados popstars, slogans, spots, briefings, jingles, ads, billboards, todos dedicados ao sonho americano. Um meme idílico relacionado a estimular o consumismo no núcleo familiar tradicional. Foi criado assim um ciclo onde a ideia era representada em um produto pela mídia em massa, e as famílias americanas eram estimuladas a consumir o produto, o que validava a compra a seus vizinhos que compravam o produto em sequência. A venda destes produtos foi revolucionária no varejo. Para o governo americano, esses produtos em conjunto representavam um ideal que deveria ser proliferado ao resto do mundo para justificar a própria existência. Afinal, o sonho americano é um meme de estabilidade, o sonho de todo adulto. Mas adultos são quadrados, não é mesmo? Os propagandistas logo perceberam que estabilidade não era o suficiente para seduzir. Então, veio o conceito da liberdade, e principalmente na década de 70 em diante, da liberdade sexual. Os popstars agora eram soltinhos, iam meditar na Índia e fazer música de protesto. Muitas vezes nem eram deles, alguém da própria gravadora que escrevia. Essencialmente, os hippies foram criados pelos propagandistas americanos para estimular mais sovietes a deserdarem, pularem o muro, para ficarem peladões tomando LSD junto de várias hippies americanas. Por sinal, é documentado que o LSD foi proliferado por pesquisadores financiados pelo próprio governo americano, ou seja, drogaram a juventude para passar a imagem de que os Estados Unidos era o país da liberdade e para fazer eles se distraírem do que estava acontecendo no Vietnã. Capítulo 3. Rebeldia calculada. Para os jovens da década de 80, o sonho americano propagandeado eram os popstars. Agora, eles não queriam mais saber de hippies, mas gostaram da parte que envolvia drogas e liberdade sexual. E a indústria farmacêutica também. Pois era uma oportunidade de disseminar produtos espetaculares, como anticoncepcional e drogas pesadas. E de repente, em 1982, uma cantora dançarina intensa que se vestia como uma punk e tinha saído pelada na Penthouse em 1981, assina um contrato com Seymour Stein, da Sire Record Company, o cara que inventou o termo New Wave, por achar punk muito insalubre. Stein também assinou com The Replacements, Depeche Mode, The Smiths, The Cure, Ice-T, Ministry, The Underground, Echo Burn Rain. Uma década depois, como num passe de mágica, Madonna seria a artista mais bem paga do mundo. A rainha do pop, capaz de lotar arenas com um piscar de olhos. Uma camaleoa que se reinventa, uma provocadora que empurra a mensagem e uma artista brilhante que criou e quebrou o molde das divas do pop várias vezes. A primeira de um exército de divas propagandistas feitas para controlar o pensamento das massas. Sim, Madonna é um psyop. Britney é psyop. Beyoncé é psyop. Taylor Swift é psyop. O filme Duna é psyop. Capítulo 4. INSS. Mas a Madonna é um psyop cansado. É a última sobrevivente de uma geração. Como ela já não tem mais muita noção das coisas, ela já não está mais muito preocupada com a própria mensagem. Pois, até na propaganda, há espaço para vertes. Ao mesmo tempo, como evidenciado pelos Rolling Stones, um dos projetos da inteligência britânica com mais longevidade. Quanto mais velho o artista, mais fácil é de controlar. Pois quando você vai ficando velho, ganhando muito dinheiro, sem muita energia para zoar, as costas começam a doer e a artrite começa a te corroer. Você se preocupa com coisas mais simples, como a estabilidade da sua família. E o sonho americano tradicional já não parece mais como uma farsa, mas um ideal. É estranho que o empresário de Madonna não apenas foi um dos empresários da coleção de NFTs Bored Apes, como inclusive a própria Madonna foi presenteada com um Bored Ape, mas falou para todo mundo que comprou por uma bagatela, para valorizar o ativo. A já conhecida lavagem. Se até esquema de NFT ela tá topando, por que não participar da maior ação de marketing a céu aberto da Terra e ainda embolsar uma fortuna na praia de Copacabana? Capítulo 5, show. Esse show é sobre a idade de Madonna. É sobre isso mesmo. Existe uma lenda indígena de que quanto mais velho você estiver em Copacabana, mais assaltantes você consegue juntar.
as gravadoras descobriram um algoritmo onde a quantidade de assaltantes multiplicada pela quantidade de velhos multiplica o número de maneiras extraordinárias. Copacabana, que é tradicionalmente bairro de velho, é o local perfeito para essa matemática. Aproveitando essa energia mística, já que já tivemos Rolling Stones e Rod Stewart utilizando a força dos assaltantes em Copacabana para bater recordes de audiência, dessa vez a produção foi tão meticulosa que até escondeu facas embaixo da areia para facilitar a chegada dos assaltantes ao evento, inclusive já com a logo dos patrocinadores. O palco do Rolling Stones tinha 720 metros quadrados, o de Madonna tem 812 metros quadrados, representando um aumento proporcional de 32% no número de assaltantes em relação ao Rolling Stones. Terão mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo a Madonna propagandear mensagens do poder americano. Estarão furtando seus pertences. Bela mensagem. Obrigado, USA. Na minha boca habitar Copacabana que eu quero assaltar. Vou com a Anitta, o Narcisa e o Paz. Esse sol, esse calor já tá demais. Joga o bandido na caçamba, quem é do Vale quer entrar na dança. Happy birthday e tal. Adeus Madonna, panetadas que ninguém tá nem aí. Profanação nunca foi cafona. Eu quero é sacanagem e divertir. Sacanagem e me divertir. Sacanagem e me divertir. Adeus Madonna, na 40 anos que ninguém tá nem aí. Profanação nunca foi tão cafona. Eu quero é sacanagem e me divertir. Sacanagem e me divertir. Sacanagem e me divertir. Jogo tá demais. Joga bandido na caçamba, quem é do Vale